Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Estamos voltando hoje, para que nós possamos trazer a vocês mais uma aula para que vocês possam compreender em casa. Na aula passada, ou seja, nosso último conteúdo, nós estávamos relacionando e falando sobre os conflitos mundiais e, consequentemente, nós iremos trabalhar agora sobre as organizações internacionais mundiais. Organizações essas que elas surgiram, após esses conflitos, principalmente depois, da Guerra Fria. Eu sempre digo aos meus alunos em sala de aula que depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o mundo passou a ser mundo. Por que que eu falo isso para eles? Porque foi quando veio o surgimento da terceira revolução industrial, o surgimento da informatização, o avanço das tecnologias, entre outras situações que facilitaram a vida das pessoas nos dias atuais. Então, essas organizações internacionais, mundiais, que nem nós estamos tratando e trabalhando, inclusive passamos para vocês semana passada o conceito desse material que a gente vai trabalhar. Nos dias atuais, eles tiveram esse surgimento, a sua grande maioria, na segunda metade do século 20, tá certo? Então, no entanto, com esse avanço da globalização, com o fim da Guerra Fria, que nem eu falei para vocês, depois da Segunda Guerra Mundial nós tivemos aí ainda alguns confrontos, alguns conflitos marcantes na história, a Guerra do Vietnã, nós tivemos aí a Guerra das Coreias, nós tivemos aí a queda do Muro de Berlim, que foi um marco também, ainda relacionada com essa questão da Segunda Guerra Mundial, entre outros conflitos que ainda acontecem nos dias atuais. Então, com esse avanço da globalização, com o fim da Guerra Fria, elas se consolidaram, essas organizações, elas se consolidaram como importantes atores nos cenários internacionais, passando com isso por um relativo período de fortalecimento. Aqui nós vamos datando início, essas organizações internacionais, e aqui nós podemos ver aquilo que eu até já falei para vocês, essa organização mundial, ocorrida após o fim da Guerra Fria, deu origem às organizações econômicas em diferentes regiões do planeta. Nós temos aqui algumas que nós vamos estar trabalhando dentro do nosso conteúdo. A ONU, acredito que vocês já tenham ouvido falar na ONU, a OMC, vamos conhecer um pouquinho, a OTAN, o FMI, o Banco Mundial, a OIT, o OCDE e o BRICS, que a gente vai rapidamente, a gente vai estar dando, a gente vai conhecer, vai estar dando essa passada nesse material e conhecer um pouquinho para que vocês possam ter uma melhor compreensão, tá? Então, em virtude da recente ampliação integral geoeconômica global, que veio acontecer principalmente logo após a Guerra Fria, essas organizações elas tornaram-se cada vez mais importantes no cenário mundial. E eles têm uma missão, não é que tinham, eles têm uma missão em estabelecer, em ordenar as relações internacionais de um poder eficiente e principalmente na questão da influência política no mundo nos dias atuais, tá? Então nós vamos estar vendo aqui a ONU, por exemplo, é a Organização das Nações Unidas, é considerada o mais importante organismo internacional atualmente existente, tá? Então ela tem alguns objetivos importantes, dentre eles, manter a paz, manter a segurança internacional, desenvolver relações amistosas entre as nações. Então, o papel da ONU hoje ela é muito importante no cenário mundial. Eu lembro que em 2010, por exemplo, o Brasil participou dessas atividades, dessas ações de paz, voltada, relacionada através da ONU. Foi até no Haiti, quando naquele ano aconteceu um grave terremoto, várias pessoas foram atingidas. Então foi uma situação onde tinha que se manter uma estabilidade de paz naquele país.
e o nosso Exército Brasileiro foi quem ordenou esse processo, tá? Aqui também nos fala que é importante por reunir praticamente todas as nações do mundo. Então, praticamente todas as nações do mundo, elas fazem parte desse processo, desse englobamento na qual se faz de direito com relação à ONU, tá? Surgiu ao final da Segunda Guerra Mundial, não é isso? Então ela foi uma que surgiu aí ao final da Segunda Guerra Mundial. Seu objetivo, já disse alguns, mas como o nosso conceito está dizendo aqui, é promover a paz, que nem já falei, a segurança mundial, respeitar os direitos humanos e o progresso social da humanidade. Então, esse é o papel da ONU. Nós temos também aqui a OMC. O que é a OMC? É a Organização Mundial do Comércio, não é isso? Essa OMC ela tem aí os Estados Unidos como uma linha de frente, não só na OMC, mas em quase todos esses blocos, né, internacionais, de organizações internacionais. Nós temos os Estados Unidos aí como um bloco de linha de frente, até porque os Estados Unidos é a maior potência mundial e não tem para onde correr. Ele é quem está mesmo ali, né, no alinhamento, tá? É uma organização criada com o objetivo de supervisionar e liberar o comércio internacional. Então, tudo que se refere a essa questão do comércio internacional, as vendas que é realizada, as compras que são realizadas pelos países, de país a outro, isso é administrada pela OMC. Ela também tem o objetivo de negociar a relação da redução, né, ou a eliminação das barreiras comerciais com as tarifas comerciais. Isso também tem muito a ver com o conteúdo que a gente vai ver mais à frente, voltado para os blocos econômicos. Também tem o objetivo de gerir regras, né, para que os países possam estar contextualizados dentro dessas regras, dentro da conduta do comércio, como os subsídios, por exemplo. Administrar também os bens e serviços gerados pelas atividades econômicas, como as propriedades intelectuais, por exemplo, e também de acompanhar a revisão das políticas comerciais dos Estados membros. Então, existem vários objetivos relacionados à OMC, tá certo? Aqui nós temos aqui embaixo, ainda sobre a OMC, né, surgiu oficialmente em 1º de janeiro de 1995 com o acordo de Marrakech, né, em substituição ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio, né, o GATT, que começara em 1947. Então, a OMC substituiu, né, aí o GATT, que tinha dado início, né, esse Acordo Geral de Tarifas de Comércio em 1947, e em 1995 passou então a chamar-se OMC. A OTAN, né, a sigla para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança política militar. Essa é a característica da OTAN, não é isso? Essa é a sigla, né? Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela é uma aliança militar, né? Tem os Estados Unidos também como linha de frente. Foi criada no dia 4 de abril de 1949, durante a Segunda Guerra, durante a Guerra Fria, né? Porque sempre tem que ter muito cuidado, porque tudo isso surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Mais especificamente ao término da Guerra Fria. No caso dele aqui foi durante, né, esse período da Guerra Fria. Reunia países ocidentais capitalistas, liderado, que eu falei para vocês, pelos Estados Unidos. Quando falamos em capitalismo, socialismo, a gente lembra logo dessa relação que envolve a Guerra Fria. O FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, é uma organização financeira que possui a função de oferecer ajudas financeiras pontuais e temporárias aos seus países membros, principalmente os países subdesenvolvidos. Para vocês entenderem melhor, quem são os países subdesenvolvidos? São os países pobres. Eles necessitam basicamente dessa ajuda vinda do FMI, para que os países possam andar, vamos falar assim um português mais claro, né, com relação comercial.
O FMI é uma organização supranacional criada em 1994 pela Conferência de Bretton Woods nos Estados Unidos. Nós temos alguns objetivos aí do FMI que eu posso falar para vocês, como por exemplo, remover a cooperação econômica internacional e também o comércio internacional e essa questão do emprego, da estabilidade cambial. Esse é um papel, esse é um objetivo que é tratado pelo FMI, tá certo? O Banco Mundial, eu chamo esse daqui como salvador da pátria, o Banco Mundial. Por que o salvador da pátria? Porque é ele quem vai acudir, digamos assim, muitos países que necessitam realizar empréstimos, principalmente os estados. Quando o estado precisa realizar empréstimo, aquela situação ou outra para socorrer o seu próprio estado ou o próprio país, ele recorre aqui ao Banco Mundial. É uma instituição financeira internacional que efetua empréstimo a países desenvolvidos. Então, quem vai realizar os empréstimos são os países desenvolvidos, obviamente, na maioria das vezes, para os países subdesenvolvidos, que não disse para vocês, os países pobres. É o maior e mais conhecido banco de desenvolvimento do mundo, além de possuir os status de observador no Grupo de Desenvolvimento das Nações Unidas. Também outros fóruns internacionais, como o G20 financeiro, por exemplo. O Brasil também alinha nessa relação do G20, tá? A OIT, né, ou ILO, né, tem a sua tradução, tem a sua fala aí, a questão na parte do inglês, né, que quer dizer Organização do Trabalho, que é uma agência multinacional da Organização das Nações Unidas, especializada na questão do trabalho, especialmente no que se refere ao cumprimento das normas, convenções e recomendações internacionais. Nós temos, né, no nosso país, por exemplo, o Ministério do Trabalho, nós temos aí toda uma fiscalização, toda uma relação que subsidia, né, que fiscaliza essa questão do trabalho, mas a OIT também é uma organização internacional que também tem esse papel, tá? A OCDE, que significa Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é uma organização internacional composta por 34 países e com sede em Paris, capital da França. Tem o objetivo de promover políticas que visem o desenvolvimento econômico e o bem-estar social de pessoas por todo o mundo. É bem verdade que algumas dessas organizações elas não fluem de uma maneira que se espera, né? Diferentemente de outras, por exemplo, eu falo do Banco Mundial pelo fato de nós sermos um país subdesenvolvido e vez em outra a gente vê essa relação de empréstimos tanto do país como também dos estados, tá? E o BRICS, tá? O que é o BRICS? É o nome de um conjunto econômico de países considerados emergentes. O que é países emergentes? Países emergentes são países subdesenvolvidos, mas industrializados. O exemplo é o Brasil. Ou seja, para vocês entenderem um linguajar bem popular, eu sempre falo em sala de aula que tem o rico, tem o pobre e tem o classe média. O Brasil classifica como uma classe média. Lógico que dentro da geografia não existe classe média, só para vocês compreenderem. O Brasil não é rico, não é desenvolvido, não é país de primeiro mundo, mas também não é um país totalmente pobre. É um país industrializado. Então ele é considerado um país emergente e ele faz parte desse grupo aqui que é o chamado BRICS, né? Atualmente, hoje ele é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Posso destacar aí dois que estão avançando assim muito aceleradamente. A Rússia e a China principalmente. Daqui a pouco, com certeza, já estão aí no bloco de países desenvolvidos, ok? E o objetivo do BRICS, né, é institucionalizar o grupo, criação de um banco de reservas emergenciais para eventuais socorros econômicos, fortalecer as economias do país, estabelecer cooperação na área técnica, científica, cultural e também no setor acadêmico, né? Então, quando nós voltarmos para a sala de aula, a gente vai dar um ênfase mais profundo, principalmente nessa relação do BRICS
que é uma das organizações que eu considero muito importante nos dias atuais. Ok? Muito obrigado, espero que tenha ajudado, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, os alunos do turno da manhã podem procurar a professora Suzana e os alunos do turno da tarde podem me procurar, que em conjunto nós, professores de Geografia, preparamos essa aula para vocês. Um forte abraço.